Hoje nós daremos continuidade às nossas mesas redondas que têm por objetivo trabalhar temáticas ligadas ao tema central família. O Movimento Espírita da Parnaíba, ao longo desse mês de maio, está trabalhando o tema da campanha Viver em Família, Família Aperte Mais Esse Laço. Todas as casas da cidade estão com programação relacionada a esse tema. E nós já tivemos nos últimos 2 domingos e hoje teremos mais uma atividade, hoje com o tema Vida a Dois e a participação da nossa Anailda, que é tarefeira desta casa e tem na sua formação profissional a psicologia, além de ser também enfermeira, é mãe, é esposa, atualmente convive de uma forma internacional com o nosso pelo que sim, professor Roberto Gaston. E também o nosso Jefferson Luiz, pai, esposo, e na sua formação acadêmica, bacharel em Direito, hoje atuando na vara da família, no fórum aqui de Parnaíba, São Augusto. Hoje já ocupando também outras funções mais altas, Desde a altura dele até as funções. Hoje ele já cuida da questão das telhas do prédio, questão mais alta. Nós vamos fazer a nossa prece. Antes, porém, convidar os nossos amigos a conhecerem a nossa livraria, aqueles que ainda não conhecem, e aqueles que já conhecem a retornarem e conferirem lá inúmeros títulos espíritas da codificação de Allan Kardec, como também das obras chamadas de subsidiárias, psicografadas por Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, além de vários outros volumes. O livro espírita nos educa, nos transforma, nos orienta. Importante nós estudarmos. E a livraria do Caridade e Fé tem por objetivo a sua manutenção física, assim como a nossa cantina, que todas as quintas, sábados e domingos comercializa um menu variado, regional, cujo objetivo é nos alimentar e nos auxiliar na manutenção física desta casa. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura e eu quero aproveitar para envolver nesta prece a nossa casa como um todo, que a partir de amanhã iniciará as suas obras de reforma e ampliação. Quando o primeiro prédio, quando adentramos esse terreno onde foi a residência da nossa Maria Dolores, será totalmente reformado, ampliado e adaptado para abrigar a nossa livraria, 2 salas da evangelização e a nossa cantina, espaços mais amplos, apropriados para a tarefa, e que em seguida daremos início à obra da construção do nosso auditório, que vai envolver todo esse bloco onde hoje está distribuído a livraria, a cantina e a evangelização. Elevando o nosso pensamento a Deus nesse instante, mentalizando Jesus, nosso irmão maior e mestre, vamos orar assim. Senhor dos mundos, uma vez mais nos encontramos reunidos nesta célula de amor. E queremos te rogar, Senhor, a assistência dos benfeitores espirituais, para que nossas atividades aconteçam num clima de paz, de harmonia, de equilíbrio. Que as energias emanadas neste recinto sejam capazes de nos tocar a alma, de nos curar feridas e expandir a nossa consciência, adquirindo a visão cósmica da vida imortal do Espírito. Ó Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão e o Teu auxílio para as obras físicas de adequação dessa casa, cujo objetivo é uma melhor realização das nossas tarefas de cunho doutrinário, administrativo e espírita acima de tudo. Ilumina e fortalece nossos expositores da noite de hoje, que tratarão de um tema
tão amplo, tão importante e cada vez mais necessário de ser refletido por todos nós, que é a vida conjugal. Que nossos fascistas sejam dotados dos recursos mais santos para que no instante do passe possam nos iluminar, nos curar e nos fortalecer com as suas irradiações. Ilumina e fortalece a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, está em nome de Deus aberto nossos trabalhos de hoje. Muito bem, nós estamos trabalhando, como já dissemos, a temática família. E o tema família passa também pela compreensão dos que fazem, dos que compõem a família. Muito importante que nós aqui também tragamos o tema filhos, jovem, criança, mas hoje vamos começar a tratar sobre vida a dois. Há os adágios populares de que tudo no começo são flores. Tudo começa a mil maravilhas. As declarações de amor, as promessas, a forma como se comporta, como trata o outro. Decorridos alguns anos, evoluindo este relacionamento para algo mais sério, seja na condição ainda de namorados ou já na condição de cônjuges, alguns comportamentos começam a se modificar. E o principal argumento utilizado é um relacionamento desgastado. Mas para uma peça de ferro, de borracha, de qualquer material se desgastar, é preciso que algo corrosivo esteja desgastando. Então, se um relacionamento se desgasta, o que está corroendo, a lixa que está esfregando e desgastando, é o que nós precisamos buscar saber. O que é que está desgastando? É porque não tem mais novidade. Como não tem novidade se todo dia nós temos um novo dia? Não seria a presença exacerbada do materialismo? Quando nós começamos a enxergar corpos e deixamos de enxergar almas? Não seria a presença exacerbada da perturbação, da obsessão espiritual, que vai nos tirando de um equilíbrio, porque passamos a confrontar dificuldades no campo espiritual e no campo material, no campo mental? Nós ouviremos respostas para algumas dessas questões com a nossa Anailda Alves e com o nosso Jefferson Luiz. Nós vamos pedir que cada um faça uma exposição breve da sua visão sobre o tema. E em seguida, nós partiremos para algumas perguntas dentro do nosso horário que nós temos previsto para a realização costumeira das nossas palestras. Então vamos começar cada um com 10 minutos, no máximo, de uma apresentação. Qualquer coisa eu interrompo. E em seguida partimos para as nossas provocações. Por uma questão óbvia, gentil, vamos começar pelas mulheres, né? Não vamos falar de idade, só de condição feminina. E vamos passar a palavra à nossa Anailda, que vai tratar aqui das suas primeiras palavras acerca da vida a dois, na visão espírita, embasado também na sua vivência profissional e, claro, na sua vivência de conjugalidade. Anailda, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Esse é o meu problema, é o microfone. Bem, gente, boa noite a todos. Falar de vida a dois é meio
complicado, fácil. Por quê? Porque depende muito de cada um, não é isso? Às vezes a gente complica muito as coisas, às vezes não precisa complicar tanto. E é uma coisa que eu sempre questionei: existe curso para tudo, para mecânico, para médico, para enfermeiro, para professor, e para casamento não existe curso, né? A gente encontra uma pessoa e a passar, ninguém vem, ninguém acompanha o manual, e a partir dali vai conhecer um outro. E daí começa o conhecimento. Então não é fácil. Por isso que a gente diz que é uma dádiva de Deus, para que futuramente exista a procriação. E aí onde está o conhecimento e a paciência para poder tolerar e conhecer verdadeiramente o outro. Bem, como o nosso tempo é pouco e é muita coisa assim para a gente dialogar, eu escolhi duas coisas. Uma coisa bem recente que está acontecendo, foi até muito recente, e outra bem mais antiga, né? Para a gente ver como essa questão de casamento é uma coisa que não cai de moda, não acaba, é sempre casamento, né? É sempre vida a dois. Então, eu vou pegar esse exemplo do casamento, como dialogar de maneira eficaz. Então, existem 14 dicas para lidar com situações conflituosas dentro do casamento. Isso são dicas que, às vezes, ajudam muito. Porque, às vezes, a pessoa se engasga, né, que a gente fala com uma sementezinha. Aí tem uma pergunta, uma pessoa, fico preocupada porque discuto muito com meu esposo, inclusive às vezes sobre coisas pouco importantes. Isso é normal? Há truques para discutir menos? Isso acontece, né, gente? Sempre. Aí a resposta: só como atenuar os conflitos, só tem como atenuar. Se há uma reclamação, é porque existe uma necessidade não satisfeita em uma das partes. É lógico, se alguém reclama, alguma coisa não está legal. Diante disso, é preciso estabelecer uma forma de comunicação no casamento que atenue o lado negativo da parte emocional do conflito, transformando em uma oportunidade de melhorar a vida conjugal. Então, algumas condições importantes eu coloquei aqui, que isso acontece demais. Quando um dos esposos, reclama de alguma coisa, às vezes a pessoa chega nervosa, está com os problemas que aconteceu, ou sei lá, conta isso. Vamos deixar ele falar. Porque nós temos esse péssimo costume. A pessoa começa a falar alguma coisa, o outro já vai se defender. Não, deixa falar. Gente, isso são truques e vivenciados. Deixa a pessoa falar, deixa, ele quer desabafar. Deixa falar. Depois que ele falar tudo, ele desabafou, está mais leve, está mais calmo, já disse o que queria. Aí sim, que a gente entra perguntando ou dialogando. Isso é um truque. Não é melhor do que bater de frente? Já vai logo reclamando, já vai logo também, porque aí os dois, aí não chega a lugar nenhum. Então, quem reclama por bons motivos, geralmente o faz porque ama, porque se interessa e precisa que seu cônjuge se supere. Bom, aquela pessoa está falando de alguma coisa que vai me ajudar, uma coisa positiva para mim, que eu possa crescer como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. Então, vamos ouvir. Né? É interessante. Se for preciso criticar algum defeito ou atitude, faça isso com amor. Se já é doloroso aceitar os próprios defeitos,
Mais custoso ainda será de ter que ouvir do outro. Gente, o defeito da gente já é ruim, a gente aguentar e o outro chegar com o dedo apontando, né? Colocando o dedo na ferida. Seu erro é esse. Então, outra dica. Jamais jogar na cara do outro os erros do passado. Mas como acontece? Tem gente que vive de um passado. Vive hoje, mas coisa que aconteceu quando namorava, coisa que aconteceu há 20 anos atrás, a pessoa ainda fica remoendo. Mas isso aqui tu fez, tu lembra? Então, é preciso ter compreensão e amor diante das fraquezas do outro. Como gostaríamos que fizesse conosco? Em Os Miseráveis, Victor Hugo afirma que ser misericordioso consiste em saber onde estão as feridas do outro, não em tocá-la. Vocês estão entendendo, gente? Você vê, tudo bem, ela não precisa tocar na ferida. Imagina alguém lá com o dedo na ferida, dolorida, tá? Então, nunca discuta quando você está irritado. Isso é outra falha. Se está com raiva, não é hora de abordar a problemática. Isso exige muita sabedoria e prudência, fortaleza e domínio, controle da ira que podemos sentir quando estamos em conflito. Tá, gente? Isso aqui é outra dica muito importante. Quando estiver irritado, quando estiver nervoso, não leve a problemática. Não vá querer resolver naquele momento aquele problema ali. Deixe, passa um momento, tá? O outro, evite os gestos e sinais de impaciência. Eles só demonstram que não há disposição sincera de escutar. Já aconteceu com vocês, com os esposos? Quando vocês querem conversar uma coisa, aí ele fica, ou ela fica, nem dando ouvido àquilo que você quer dizer. Às vezes é uma coisa de um filho, às vezes é uma coisa sua, uma coisa que aconteceu no trabalho. Então não faça isso. Dê atenção àquele companheiro, dê atenção àquela pessoa. Porque é o momento dele, ele está querendo falar. E às vezes nós fazemos isso com a impaciência. Outra dica: não procure vencer em uma discussão. É uma guerra. Quando os dois estão discutindo, um fala mais alto, o outro quer ganhar, o tem que ganhar, porque ali é uma disputa, né? Então, a aparente derrota é, na verdade, uma grande vitória de quem, respondendo com serenidade, se sacrifica por amor a Deus e ao cônjuge. O problema com a discussão é que, às vezes, se busca mais ganhar do adversário do que encontrar caminhos e soluções para as dificuldades. Tá, gente? Outra dica. Não queira, em cima de tudo, vencer. Às vezes você está com razão. Mas aí precisa de uma discussão clara, mas não com a história. Acontece muito isso, a gente vê muito com os homens, quando eles querem se livrar de alguma coisa, eles já põem logo alguma coisa para o que a mulher fez de errado, para jogar a culpa logo nela. Pronto, porque aí ela já vai se sentir culpada e ali já vai ficar quieta. É uma forma de aquietar. Mas não é assim. Aí é querer vencer. Então, com relação aos problemas com os filhos, é preciso destacar que o conflito é com o filho e não com a esposa ou com o esposo. Ainda que a falta cometida pelo filho tenha sido abusando do amor de um dos pais. Que é outra coisa também muito forte que acontece. Um ou outro fica jogando os problemas dos filhos e ali fica, às vezes, atrapalhando o relacionamento. Sempre lembra, o problema é do filho e os dois estão ali para ajudar. E não jogar para as costas do outro. Você é a culpada, você foi o culpado. E aí não vai adiantar nada. Outra coisa também que a gente escuta muito: evite gritar. O grito em si mesmo
já é uma agressão, gente. Independentemente do que se diga. Tem coisa pior do que você tratar, seja a mulher ou o marido, seja o filho, com o grito. O grito já é uma agressão. Se pode resolver tudo, se precisar, está no grito. Porque tem pessoas que acham que dependendo do tamanho do grito, é que o conflito vai ser resolvido. E não resolve nada. Outro, não admitir a negligência. Descuido, apatia, reclamar do que é preciso reclamar. No amor é preciso ter um grau de exigência saudável. Sempre temos de buscar o melhor para a pessoa a quem nós gostamos. Então, o outro, não discutir na frente dos filhos. Isso é outra coisa muito séria, porque os pais, quando às vezes estão zangados, eles nem lembram que tem outros moradores na mesma casa. E aqueles moradores, eles querem respeito, eles querem limites. E eles são cidadãos e cidadãs que precisam daquela moradia e daqueles pais. E às vezes nós esquecemos. E achando que estamos só os dois em casa, e e vai coisa. E na hora das mangas sai coisas, e as crianças às vezes nem sabiam, né? Os pais tinham tudo aquilo, ou era tudo aquilo, né? E vai dizendo, e as crianças, vocês sabem que as crianças elas têm um limite, né? De escuta e de raciocínio, e às vezes a mãe ou o pai diz uma coisa e a criança acha que aquilo ali é um monstro. Na cabecinha dela, aquilo ali é o pior pai, é a pior mãe. E nós construímos com a nossa palavra, nós entendemos. Mas as crianças eles ainda não estão preparados para saber que aquele nome que nós falamos, que aquela coisa que nós falamos, não é daquele jeito. Então, ter cuidado para não discutir na vista das crianças, dos filhos. Outra dica: nunca terminar o dia após uma discussão sem recuperar a paz, ainda que o conflito não tenha sido resolvido. Humildade para falar, para fazer, ver que o amor prevalece. E aqueles casais que ficam intrigados. Dias e mais dias, né? Isso aí é terrível. Porque vai destruindo alguma coisa, vai sim, vai se desgastando. Vai um ou outro deixando de fazer suas funções, suas participações normais, e ali vai castiga. Achando a mulher ou achando o homem que ali é uma forma de ensinamento. Eu estou ensinando, eu estou dando aqui um fastio, não é assim que nós fazemos, nós mulheres? E assim, gente, não leva a nada. Passou o dia, vamos conversar. E aí, tá mais calmo? A zanga já passou? Para não deixar a coisa de estender tanto. Pra quê? Leva a quê? Então, quando você estiver errado, reconheça e peça desculpa. Para muitos, pedir desculpa equivale a uma humilhação. Mas não é. É grande a pessoa que reconhece que é um ser humano com qualidades e defeitos, que luta cada dia por superar-se. Isso também é muito importante. Nós temos esse hábito, é falta de costume mesmo, de pedir desculpa. Achar que estamos nos humilhando. Ele foi quem fez errado e eu vou pedir desculpa. Ou a pessoa fez e não pediu. Às vezes, a gente pedindo desculpa, sem a gente ter errado, às vezes dói muito mais naquele que praticou. Porque ele vai ficar ainda mais dolorido de dizer assim: olha, eu fui quem fiz errado e ela está pedindo desculpa. Porque desculpa não significa eu sou idiota, não. Eu sou burra, eu não vi. Não, está mostrando que você tem superioridade, que você entendeu aquela falha do outro. E
para que o outro também veja que aquela pessoa está aceitando, não porque ela é boba, não, é porque ela teve sabedoria, capacidade, amadurecimento suficiente para ver aquilo ali e superar, tá? Então, quando um não quer, dois não brigam. Quem não está errado geralmente é quem mais fala ou grita. Por lógica, quem está mais calmo costuma ver as coisas com maior clareza e poderá dialogar com mais tranquilidade e paz interior. Tá, gente? Agora eu vou dar, meus 10 já passou foi para 15. Vou deixar agora para o meu amigo. Obrigada, gente. Ainda tem o outro se der tempo, tá? Muito bem, a Anailda começou falando que não ficar tocando na ferida, mas ela tocou na ferida o tempo todo aí, né? Ela fala, né? Mas sem nos alongarmos, vamos ouvir as nossas primeiras palavras do nosso Jefferson Luiz. Boa noite a todos. A professora Anailda já começou tocando em alguns pontos importantes, já dando algumas dicas para ajudar as pessoas que estão passando por algum tipo de problema conjugal a resolver esses problemas. Mas quando a gente fala de vida a dois, a gente precisa entender um pouquinho essa relação a dois. E a gente olha ao nosso redor, a nossa vizinhança, os nossos filhos, nossos familiares, e quase que todo mundo busca uma relação a dois. É uma busca quase que presente na vida de todas as pessoas, seja homem ou mulher, seja rico ou pobre, seja branco ou preto, todo mundo busca dividir a vida, compartilhar a sua vida com o outro. É uma necessidade do ser humano que acompanha a humanidade desde o início de sua existência. Basta nos lembrarmos da alegoria de Adão e Eva. Já havia a necessidade da união de duas pessoas para dividirem a sua vida, para se ajudarem mutuamente a evoluir, a vencer, superar as dificuldades que a vida material nos reserva. Todos nós temos os nossos potenciais, mas temos também as nossas dificuldades. Todo mundo toma café pela manhã, a maioria come pão, mas nem todo mundo sabe fazer pão. A gente necessita da habilidade do outro, necessita da habilidade do padeiro para que ele faça o pão, para que nós nos alimentemos. Então, o homem, e eu digo aqui não o ser do sexo masculino, mas o ser humano em geral, ele é um ser gregário, necessita da união, somar esforços para vencer os obstáculos da vida. E todo mundo busca essa união, seja através do casamento ou seja através da união estável, aqueles que convivem como se marido e mulher fossem. E o Samuel tocou num ponto interessante, fez uma alegoria interessante dessas engrenagens. Na verdade, essas engrenagens são todas as experiências anteriores que cada um carrega antes de contrair o casamento ou de iniciar uma vida a dois, uma vida em união estável. Antes de se casar, todo mundo foi criança, todo mundo procurou estudar, tem uma série de vivências anteriores, uma formação psicológica, uma formação de personalidade que é diferente do outro. Eu sou diferente do Samuel, que é diferente da dona Anailda, eu sou diferente da Francinete. E quando nós aceitamos e buscamos uma relação a dois, a gente, pelo amor, pela simpatia, a gente resolve e escolhe se casar ou viver a dois. E como Samuel citou, no início tudo é um mar de rosas, porque a gente
está voltado para os prós da pessoa amada, para as habilidades, para as virtudes da pessoa amada. E com o passar do tempo nós vamos conhecendo as dificuldades do outro. Nós vamos conhecendo a personalidade do outro, que é diferente da minha. E quando a gente esbarra nessas diferenças, a gente encontra muitos entraves. As engrenagens começam a não funcionar bem. Começa a existir entre essas duas engrenagens atrito. São as arestas que nós precisamos aparar na minha vida e na vida do meu companheiro, do meu parceiro, do meu marido, da minha esposa, para que essa engrenagem possa funcionar satisfatoriamente durante toda a existência carnal nessa oportunidade encarnatória. Todos, sem exceção, quando escolhem o casamento ou a vida em união estável, fazem essa escolha com aquela promessa de que seja para sempre. Ou não é verdade? Ou há quem escolha iniciar um casamento para daqui a 10 anos se separar. Todo mundo deseja o casamento para a vida toda, até que a morte os separe. E é assim que é celebrado muitos casamentos. Mas a gente precisa trabalhar nessas engrenagens, trabalhar nesses atritos, colocando algo nessa engrenagem para que esses atritos possam ser diminuídos. E o seu Assis trabalha muito com ferro, com essa coisa toda. Sabe que a gente precisa colocar fluidos entre as peças das engrenagens. O motor de um carro precisa de óleo para minimizar esses atritos. E esse fluido, esse óleo, esse algo a mais que nós precisamos colocar na relação conjugal é o que nós pretendemos abordar aqui hoje. Ajudar as pessoas a entender esse mecanismo e auxiliando-os a diminuir os atritos que uma vida conjugal naturalmente tem, motivada pela experiência anterior de cada um. Eu sou diferente do Samuel. Vocês acham que somos? E nós precisamos, durante a relação conjugal, saber conviver com essas diferenças. Quem sabe? Temos que saber conviver com essas diferenças. E eis o X da questão. Normalmente, na maioria dos casos, eu, somos pessoas egoístas que visamos primeiramente a nossa satisfação em detrimento da satisfação do meu companheiro. Nós vivemos um ser orgulhoso que não aceita dar o braço a torcer. Então, são esses dois pontos primordialmente são que dificultam as relações conjugais. E a gente pretende, com alguns questionamentos, mudar a forma de ver o casamento, mas mudar a forma de ver a nós mesmos como pertencentes a essa relação. Muito bem. Até agora os nossos expoentes apresentaram a questão material da coisa, né? Essa relação existência aqui. E nós agora queremos provocá-los mais numa concepção espírita da probabilidade de seres que vieram para se reencontrarem aqui. E que às vezes a força das consequências os fizeram encontrar-se com outras pessoas com quem não deram certo, e somente na segunda, na terceira tentativa foi que aconteceu. Ou há ainda os casos de que reencontram-se, tentam, conseguem, termina a prova, há uma separação, seja pela morte, e um vai ficar encarnado viúvo, e tem o direito de consorciar-se novamente com outra pessoa,
simplesmente a relação chegou a um ponto em que não foi mais possível a convivência e separaram-se, porque esta é uma condição também legal. Uma mulher não tem o dever de suportar agressões verbais, físicas, psicológicas de um homem, mesmo quando este a ameace de que se ela fizer algo, ele vai pôr fim à vida dela. Ora, se ela fizer algo, ele vai pôr fim à vida dela. Se ela ficar com ele, ele também vai pôr fim à vida dela. É melhor arriscar logo e fazer algo e ter um direito preservado de não ter a sua vida ceifada por um psicopata. O homem também não tem o dever de suportar as agressões de forma repetida por uma desequilibrada no campo do ciúme. Porque há aqueles que provocam o ciúme e há aquelas que são doentes de ciúme e que mesmo quando não há provocação, ela enxerga o ciúme. Provavelmente também com as influências espirituais. Com aqueles que, inimigos desse casal, não querendo vê-los progredir agora, tentam atrapalhá-los na surdina, na invisibilidade que possuem, tentando atrapalhá-los. Então nós queremos ouvir aqui dos nossos amigos agora, e eu vou perguntar e vão responder de forma sucinta, porque o nosso tempo já está se esgotando. Qual a visão espírita, e eu vou perguntar primeiro aqui a Anailda, de como resolver um caso em que se percebe que num casal onde existia muito amor, existia carinho, existia comprometimento, de repente vem um desgaste que gera discussões, brigas, ciúmes, afastamento e a tendência que acabe. Qual a visão espírita de como resolver? Deve acabar? Deve haver um esforço de ambas as partes? Deve continuar? E nós estamos falando dessa vida a dois, e não estamos falando de dois religiosos. Estamos falando de vida a dois. Em seguida vou devolver aqui a pergunta ao Jefferson, incluindo esse prisma, quando se trata também no aspecto religioso. Bem, esse aí é uma questão que tem muita atenção, né? Até porque já encontros mediúnicos, já feitos pelos nossos amigos, eles já até definiram, né, Samuel, a questão dos casamentos. Casamentos afins, casamentos transcendentais, provacionais, sacrificiais e acidentais. Isso quem já participa do Centro Espírita já ouve vários comentários sobre os tipos de casamentos, né? E cada um desses, eles encaixa bem em cada um, que depois a gente vai saber. Qual o meu? Qual ficou o meu casamento? É afim? Né? Foi acidental? Isso é muito interessante, porque a gente procura saber, tipo assim, o que aconteceu e como fazer para poder continuar. Não é isso? Então, sobre a pergunta do Samuel, eu acho, e eu sempre faço isso na minha vida: orai e vigiai. Isso é que a doutrina nos ensina a todo momento. Então, aquelas raivas, aquelas coisas que aparecem, a gente tem que pensar, tem que raciocinar e ver, porque tem muitas coisas que é da cabeça da gente. E também tem as influências dos amiguinhos. Eu digo amiguinho entre aspas, pode ser amiguinho e pode ser inimigos. Então, a gente tem que estar muito atenta. Isso são coisas minhas ou são coisas que estão vindo de fora para atrapalhar o meu relacionamento? Isso você tem que fazer pergunta para você mesmo. E estar focada não só naquelas coisas negativas. Olhe também o lado positivo daquele companheiro, daquela companheira. Porque a tendência é as pessoas focarem sempre no lado, nas coisas ruins. É uma tendência terrível. Só olha os defeitos.
Só olha o defeito. E aqueles defeitos são muito taxativos. Aqui dali são repetitivos. E às vezes são influências espirituais. Então, quando vier essas tendências, essas coisas, seja de ciúme, de desconfiança, pense, ore e faça essa reflexão. São coisas suas ou são coisas lá de fora? E tente pensar, e às vezes a melhor forma é calar, observar, dar tempo. Duas coisas são preciosas na vida: tempo e paciência. Essas duas coisas são reveladas muita verdade. Muito bem. Perguntar agora ao Jefferson, a extensão do que perguntamos a Anaíla, porque nós estamos aqui com uma plateia quase totalmente espírita. Como é que o casal espírita deve ver as suas dificuldades de relacionamento? Porque nem tudo é causado pelos espíritos. Há o egoísmo que você citou, a vaidade do outro de querer estar sempre com a razão. Mas aí também uma questão importante é, quando somos espíritas, como me reportar isso? Tenho que dizer que ser espírita é complicado, que você não pode mais se justificar com coisas vazias. Conhecimento que você adquire, a ampliação da sua consciência perante o todo, de suas responsabilidades perante a si mesmo e perante o outro dentro de uma relação conjugal, tornam o espírita uma criatura que pensa mais, ou pelo menos deve pensar mais antes de praticar qualquer ato. E no âmbito da relação conjugal, o espírita deve buscar a consciência de que ele está inserido numa relação conjugal e que, se ele está inserido numa relação conjugal, há a permissão de Deus para que aquilo ocorra. E se o seu companheiro, se a sua companheira está em dificuldades, se eu estou em dificuldades, nós temos que buscar na função primordial do casamento, que é a assistência mútua, o auxílio mútuo, um ajudar o outro no momento de dificuldade. Quando o meu companheiro está envolvido pelo alcoolismo, eu tenho que ser forte o suficiente, tenho que orar suficientemente por mim e por ele, estendendo a mão a ele que está em queda, para que ele possa se reequilibrar. O espírita, de posse de todo esse conteúdo de amor, e que desvela a nós uma noção de responsabilidade muito maior do que os outros, temos que ter essa concepção e essa consciência de que nós sempre teremos que tentar de novo. Nós sempre teremos que estender a mão mais uma vez. Porque se o meu companheiro ou minha companheira falhou, se desequilibrou no campo do sexo, se desequilibrou no campo da fidelidade conjugal, por mais que seja doloroso, mas nós temos que ajudar aquele nosso irmão que caiu em tentação, que teve um desvio de conduta. Porque se espírita somos, também somos cristãos. Antes de ser espírita, somos cristãos. E temos que seguir as recomendações do Mestre Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ante a falha do teu semelhante, perdoa 70 vezes 7 vezes. E há muitos casais que no primeiro erro, sob essa justificativa de que não é obrigado a suportar coisa tal, diz que não quer mais, abandona a relação,
e abandona um projeto, muitas vezes trabalhado durante muitos anos pela espiritualidade superior, para fazer aquele encontro daquele casal, para que um possa ajudar o outro a evoluir, a crescer, a diminuir a vaidade, o egoísmo, o orgulho, a diminuir a tendência ao mal, ajudando ao equilíbrio e à caminhada rumo à evolução, ao aperfeiçoamento. Muito bem, nós vamos agora às nossas duas últimas perguntas, mas eu queria agora uma resposta da Anaílda, mais dentro da profissão. Anaílda, são muitos os casos que procuram, muitas das pessoas que procuram os consultórios de psicologia de psicólogos por problema conjugal? E se for possível você fazer uma estatística, ou até tiver números disso, quando uma mulher, normalmente são as que mais procuram, né, o psicólogo, procura porque a sua dificuldade é no relacionamento conjugal, qual é ou quais são as principais causas que elas apontam da dificuldade entre ela e ele, ou entre ele e ela? São muitos as vertentes. A maioria é sobre os vícios, que é difícil conviver com uma pessoa que seja alcoólatra. Isso aí é muito. E também com a questão do ciúme. Isso também é uma coisa que... A infidelidade, que é também muito forte. E as pessoas, às vezes, não que não aceitem, mas elas não sabem lidar com a perda. Isso aí também é muito sério. Então acontece muito. E outras coisas, que falta também de diálogo. Existe muito isso. O casal normalmente não conversam, cada um se tranca no seu mundo, com seus problemas, com seus achismos, e ali tentam resolver distante, não resolvem. Eu acho que o diálogo é muito importante. E como? Conversar, não ter vergonha, senta os dois e diz realmente o que é que está sentindo. Eu sempre falo isso e sempre dá bons resultados. Só simplesmente com a questão do diálogo. Coloca um para o outro e não fica que o outro tome decisões. Porque tem muitos casais que têm um problema, sabem dos problemas e ficam esperando que o outro tome atitude, que o outro resolva, que o outro faça isso. Não, sente, converse. E a partir dali chega uma conclusão. São dois adultos e são racionais e procuram a saída melhor para o casal. Também a pergunta ao Jefferson é no campo profissional. Ele agora está mais uma área outra do fórum, mas durante quantos anos na Vara da Família? 3 anos? Eu ainda continuo na Vara da Família acumulando outras funções, mas somando o tempo de estágio e trabalho mesmo são 6 anos. 6 anos na Vara da Família. Quais são os principais motivos das pessoas que chegam à Vara da Família quando o assunto é separação e vem a história da pensão, que normalmente não está lá para tratar disso? Mas numa audiência, no diálogo, o que você mais percebe da dificuldade que levou aquele casal a se separar? É importante esclarecer que a gente desenvolve o papel de conciliador na Vara de Família. Então, as pessoas que têm um processo, o juiz submete o casal à nossa atuação para que a gente possa dialogar, tentar encaminhá-los para a resolução do problema através de um acordo. Então, já são 6 anos com essa experiência e a nossa prática ela é mais voltada a desviar o foco da atenção do casal para os problemas e tentar construir a solução daquilo que está desfeito. O casamento está rompido e nós estamos tentando reconstruir essa relação para que eles possam conviver bem. Mas a gente nota na avaliação dos processos que
grande parte dos casos são por infidelidade conjugal. As pessoas traem seus maridos, mulheres, companheiros e companheiras, e terminam recorrendo ao judiciário para resolver o problema. Nós percebemos que quando o casal não tem bens a partilhar, eles fazem o acordo de uma forma mais rápida. Já entram na justiça com um pedido consensual. Não tem o que dividir, então eles só querem o rompimento jurídico do vínculo do casamento. Mas a nossa experiência e a prática mostra que quanto mais bens tiverem, mais dificultoso é o processo. Nós temos um caso emblemático lá, que o processo já corre desde 2010. O casal tem muitos bens, tem uma filha menor de idade, há um pedido de pensão alimentícia, mas esse pedido ficou em segundo plano. A discussão toda, o processo já com 3 volumes, só discutindo questão de bens. O materialismo exacerbado, o apego às coisas da matéria, à casa, ao carro, dificulta a solução do problema das criaturas. E nós buscamos, com o diálogo, levar as pessoas ao entendimento diferente do que eles têm, desarmar daquela postura que nós somos culturalmente levados a ver na novela o casal brigando, cada um tem seu direito, e a gente tenta colocar eles numa mesa redonda para que eles possam resolver o problema deles. Quanto menos nós interferirmos, melhor, para que eles possam solucionar não o problema do processo, mas o problema da vida deles que levou a terem um processo. Então a gente vê que o apego, o materialismo exacerbado faz com que as pessoas se distanciem e muitas vezes chegando às vias do divórcio. Muito bem. Nós tivemos aqui várias informações. Não tratou do meu caso. Procure o Jefferson no fórum. Nós hoje aqui tínhamos a função de fazer uma palestra sobre o tema. Mas o meu caso está difícil e não foi citado aí. Procure a Anaílda lá na Clínica Bem-Estar, na Praça Santo Antônio. Você paga a consulta e conversa com ela. Ou vem no atendimento fraterno, conversa com a irmã Josefina, conversa com o doutor Wagner, conversa com o Ayrton. Esse está encarnado, essa passagem, né? Sabe o que é casamento, quer ter filho, quer separar, quer arrumar outro, separa de novo, fica só, arruma outro e tal. Então pode ajudar. Procura o Turiano, pergunta para ele: como é, meu amigo? Está casado com médium? Turiano? Não pode perguntar para você? Você diz, né? Mas não é mole, não. Vai dar certo. E para finalizar, a professora Neuma está ali olhando para minha cara. Eu vou dizer o que a senhora está pensando aí, porque ele chegou aqui. Está dizendo, pergunta para Simone como é casar com alguém como Samuel, né? Mas se alguém for perguntar, eu oriento a Simone a perguntar: você quer casar com ele também? Né? Mas eu gostaria de finalizar lendo para vocês o que está escrito no Livro dos Espíritos. A pergunta do Kardec, dona Joana, e a resposta dos Espíritos. Se vocês quiserem se irritar com essas respostas, se irritem com os Espíritos da equipe do Espírito de Verdade, e não comigo ou com os 2 palestrantes, por favor. E recomendo mais: pegue o Livro dos Espíritos, se você não tiver, tem para vender ali na livraria. Bom, e leia o que trata o capítulo todo. E aqui eu vou ler, e ao final, é curtinho, ao final eu vou dizer um detalhe que não está escrito aqui, mas que a gente subentende. Casamento e celibato, questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres?
Perguntou o professor Rivaí. E responderam os espíritos: é um progresso na marcha da humanidade. Casar é um progresso na marcha da humanidade. Eu já disse e repito: se eu soubesse que casar era tão bom, eu já teria me casado há mais tempo. Questão 696, não é não, Gabriel? É bom casar. Que efeito teria a sociedade humana a abolição do casamento? Ele está vendo um monte de gente se separar e tal, Jefferson. Já pensou? Rapaz, vamos acabar com essa história, você vai se casar? Fica ali, se deu certo, não deu. Vamos acabar com essa história de casar. Casar. Mas não é o casar lá no papel ou na igreja, não. Ou com aí que faz casamento. É o casar, o estar junto. Seria uma regressão à vida dos animais. A minha avó dizia que meu pai era um cavalo de lote. Porque tinha não sei quantos filhos, não sei aonde, no Ceará, não sei quantos filhos, não sei o que, ele teve não sei quantos filhos aqui. E ela dizia um cavalo de lote. Veja que essa expressão de uma pessoa de outro tempo não está muito distante do que os Espíritos querem nos dizer. É que se nós encaramos a instituição casamento apenas como reprodução, então é a mesma coisa, nós estaremos comparados aos ratos, às galinhas, aos gatos, aos cachorros. Já tem as que nos chamem os homens de cachorro. Eu cresci ouvindo a mamãe dizer que homem é tudo igual, só muda a coleira e o endereço. Né? A não ser que eu tenha sido anunciado como foi Jesus, eu acho que ela precisou de algum para me gerar e a neta. No caso foi o cavalo de lote. Mas o problema dela, não quer dizer que todos os homens são assim. Mas os Espíritos estavam dizendo que o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem, a criatura humana, abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E o Kardec era casado, Amélie Gabrielle Boudet, não teve filhos, não tiveram filhos, ficou interessado. 54 anos. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Quer dizer, podemos nos separar. Vocês estão casados? Sim? Na hora que quiser, pode. Não tem problema. O que nós torcemos é que nunca queira. Mas ele está dizendo, a indissolubilidade é uma lei humana e contrária à natureza. Porque naquela época, o divórcio, a mulher divorciada era tratada como... Nós estamos falando de uma obra de 1857. Ainda hoje, em alguns territórios, mulher que não tem marido é até nivelada a uma condição de prostituta. Uma mulher de má vida. Ela tem que ter um marido. Diria a vovó, ora e reja. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Kardec perguntou, o celibato Ora, Kardec ficou empolgado e encucado. Se o casamento representa uma marcha no progresso, que dizer daqueles que optam pelo celibato? O religioso que optou em não casar-se. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E dizem os Espíritos, não. E os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Eu que vou viver com um diabo de homem na minha vida? Eu que quero uma mulher me enchendo o saco o resto da vida, não sei o que, não, tá bom desse jeito.
eu sozinho está ótimo. Cuidado. Talvez nós estejamos ali apresentando um discurso mentiroso. E queríamos sim ter alguém conosco. Mas temos medo, temos receio, egoísmo, materialismo, que nem com o marido ou com a esposa querem dividir o que tem. Da parte de certas pessoas, o celibato não será o sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade. Então, Divaldo Pereira Franco é um egoísta, Chico Xavier foi egoísta, Madre Teresa, Irmã Dulce. E os Espíritos disseram, isso é muito diferente. Eu disse celibato por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Chico abriu mão de constituir família, mas a quantas famílias ele beneficiou? Foi responsável, educou, instruiu, manteve. Alguns de nós aqui temos dificuldade de alimentar nossos filhos devido às nossas condições salariais. Ainda assim, recebemos o mérito por sermos pessoas que sustentamos os filhos. Divaldo alimenta 5.000 crianças por dia. Não pode um homem desse ser encarado por Deus como alguém que faltou à paternidade, à conjugalidade. São mais de 200 filhos adotados e registrados. Muitos deles com o nome de pai, Divaldo Pereira Franco, e nome de mãe, Alta de Souza, Joana de Ângeles. Os Espíritos. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que Ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. E aqui, para finalizar, duas questões. Questão 700 e a questão 701. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Muita atenção para essa pergunta e essa resposta. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, a existência da quantidade de homens e de quantidade de mulheres, à época do lançamento do Livro dos Espíritos, era mais ou menos igual. Hoje já não é. Hoje nós temos muito mais mulheres que homens. Essa pergunta ainda poderia se aplicar? Sim. Afinal de contas, nós temos mais mulheres. Isso quer dizer que ainda há opções, tanto para um quanto para outro. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Perguntou Kardec e os Espíritos disseram: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Poligamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na afeição. E não no interesse financeiro, sexual, material. Na poligamia não há afeição real. Há apenas sensualidade. Da parte do homem. Porque às vezes os que casam, nelas não despertam sensualidade nenhuma. São mais feios que o Jefferson. E que eu. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. E aqui o que eu disse a vocês quer dizer que não está escrito aqui, que fica só subentendido. Senhor Ailton.
Não li em nenhuma palavra aqui, em nenhuma frase, união restrita a sexo masculino com sexo feminino. Está falando de união de seres. Bom nós revermos as nossas concepções a respeito do casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Porque se são dois seres e que convivendo tem uma conduta moral ilibada, do que é mesmo que nós estamos falando? De qual problema nós estamos falando? Ah, mas isso é assustador. E os maus tratos não são? O abandono de crianças não é? O espírito tem sexo? Tem. Segundo nos dizem os espíritos. Não como nós supomos. Mas existe sexualidade, não do ponto de vista dos órgãos genitais. Mas existe sexo nos espíritos. Senão não tinha condição de encarnar como homem e depois como mulher. Só encarnaria como homem. Eu só encarnaria como mulher. O perispírito é o corpo modelador do corpo físico. Como é que esse perispírito modela um órgão genital que não existe gravado nele? Nós pensarmos sobre nossos conceitos e preconceitos e levarmos em conta que se existe amor, respeito, cordialidade, por que não pode haver vivência e convivência? E antes, eu aqui proponho, finalizando, de analisarmos se é mesmo correto que homens ou pessoas do mesmo sexo possam se casar, como é que está mesmo a relação nossa? Há quantas anda mesmo o nosso casamento? Ou se não somos casados, já paramos para pensar com a idade que temos? Qual é mesmo a probabilidade nossa de missão na existência presente no que tange a ter ou não o direito ou a necessidade de conviver com o outro? Que Jesus nos proteja, nos ilumine. O tempo é sempre muito curto para discussões tão amplas, né? Mas nós teremos certamente outras oportunidades. Nós queremos convidar a todos para o passe que vai acontecer agora de forma individual aqui na sala que a irmã Josefina realiza os seus atendimentos. Aqueles que não sabem onde é, não saberão porque teremos pessoa aqui na porta indicando. Faremos agora a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a espiritualidade presente aqui conosco. Vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizando Cristo, nosso irmão e mestre, maior e mestre, a dizer: Senhor dos mundos, nós te agradecemos por ter consentido que estivéssemos uma vez mais reunidos em teu nome. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre, aos nossos mentores, a todos os nossos irmãos presentes ao nosso trabalho de hoje, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a paz se faça aqui em nossos lares, em nossas consciências, para que sejamos pacíficos e pacificadores onde quer que formos. E ao tratar de nossas questões de conjugalidade, lembrarmos que o tempo passa, que sempre precisaremos do outro, que o outro que hoje se apresenta como espinho, um dia já nos fora flor, e que talvez nós tenhamos responsabilidade na condição espinhosa que ele se transformou, se não agora, em tempos transatos, e que mais valerá retornar à pátria espiritual, cumpridores de nossos deveres morais, que uma vez mais termos falhado e novamente precisar voltar em condição ainda mais adversa para cuidar de uma alma que tivemos melhores oportunidades de cuidar e não o fizemos unicamente por egoísmo, por orgulho e por vaidade.
Que assim seja. Está em nome de Deus encerrado nossos trabalhos de hoje. Muita paz a todos. Pedimos aos passistas que, por favor, que por favor adentrem a Câmara de Paz para preparar-se. Nós começaremos pelas crianças presentes no recinto, seguido pelos nossos irmãos da cantina e os demais aqui da plateia. Enquanto aguardamos a nossa entrada à Câmara de Paz, permaneçamos em silêncio, em prece mental, pedindo por aqueles seres que nós sabemos estar precisando de ajuda, familiares, vizinhos. E quando entrarmos na Câmara de Paz, nos sentarmos, mantendo-nos com as mãos espalmadas sobre os joelhos e em prece mental. Após beber da água fluidificada, que complementa essa primeira ação fluídica do passe. Dizer ainda que durante o passe vibremos pela nossa relação conjugal, para que ela possa ficar melhor a cada dia. Lembrando sempre que dificuldades nós sempre teremos. Muita paz a todos, uma boa noite. Após o passe, alimentar o corpo na cantina.